Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Hoje iremos meditar do versículo 1 ao 6. Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Bom, e assim diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Até aqui, irmãos. Oremos mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus, Tu sabes, Senhor, que eu não sou digno de amarrar as tiras da Tua sandália. Mas tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa guiar as minhas palavras. Que Tu possa falar, Senhor, aos Teus filhos. Que Teu Santo Espírito possa guiar as palavras da minha boca, Senhor. Que Tu cresça e eu diminua cada vez mais. E que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos onde tudo começou. Onde o pecado entrou no mundo. E nessa noite, eu gostaria de falar sobre as estratégias e armadilhas de Satanás. Como somos envolvidos e como caímos nas ciladas e nas astúcias de Satanás. Então, ao longo dos tempos, ao longo de todos os séculos, vemos que Satanás ele vem usando de várias estratégias. E ele conseguiu enganar e continua enganando muita gente. E a gente pode notar isso, pode perceber isso ao longo de toda a Bíblia. Podemos ver várias histórias. Em Atos 5:3, quando Pedro fala em Ananias, por que deixasse Satanás encher teu coração e mentisse ao Espírito Santo? Como vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo fala aos coríntios para que tomem cuidado, porque eles podem ser enganados por Satanás. E ele usa, inclusive, essa passagem, como Eva foi enganada pela serpente. E, além de tudo, também confirmamos o que o nosso Senhor Jesus falou em Mateus 24, onde ele, lemos essa passagem rapidamente, Mateus 24, para que possamos ser fidedignos ao que o nosso Senhor Jesus falou. Então, assim disse Jesus. Vou começar do 23. Então, se alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar,
se possível, os próprios eleitos. Então, até o Senhor Jesus também nos alerta das ciladas e das astúcias de Satanás. E, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com as ciladas e as astúcias de Satanás. Precisamos pedir a misericórdia de Deus para que possamos perceber a atuação de Satanás em nossas vidas. As suas setas malignas, dardos inflamados que ele lança nas nossas vidas, com um único objetivo, irmãos, de nos afastar da presença de Deus. Então, para tentar ilustrar, e a título de introdução, eu gostaria que os irmãos refletissem em 3 exemplos. O primeiro, eu falo de uma mulher crente, uma esposa, que está passando por várias dificuldades no seu casamento. Tem problemas com seu marido, enfim. E ela vem para uma reunião da SAF com as outras irmãs em um dia de evangelização. E as irmãs pregam a palavra, é uma bênção, e logo depois elas vão confraternizar ali, fazer um lanche, enfim. E aí, essas irmãs convidadas, que vêm de fora para ouvir a palavra, começam a falar sobre virtudes ou qualidades de um homem perfeito, de um marido perfeito. E aquela irmãzinha começa a olhar. Então chega uma irmã e diz, o meu marido é educado, elegante, é um cavalheiro, abre a porta do carro para mim, faz tudo com doçura e elegância. Como diria o pastor Diogo, o miserável não tem nenhum defeito, só qualidades. E aí chega outra irmãzinha e diz, o meu marido, ele é atleta, bonito, alto, forte, e por onde eu passo, todos olham a sua beleza. E ainda assim, uma outra irmã chega e diz, o meu marido é um grande empresário, reconhecido em todo o estado, empresário de sucesso, tem muito dinheiro, e aí ele me dá tudo o que eu quero, tudo que eu sonho, que eu desejo, viagens, cirurgias, carros, mansões, tudo que eu preciso ele me dá. E aquela irmãzinha crente olha e diz, mas eu não tenho um marido assim. E ainda assim, irmãos, refletimos na vida de uma jovem adolescente crente, criada na igreja, que está passeando no shopping, nesse segundo exemplo, e encontra com outra irmãzinha que foi criada na igreja com ela, mas está afastada no mundo. E aí essa irmãzinha chega, ela está na igreja, aguardando a bênção de Deus para que conceda um casamento a ela. Ela é do louvor, ela faz envolvida na obra. E aí ela encontra essa amiga desviada. E aí a amiga pergunta, e aí, irmã, como é que está a sua vida? Minha vida está uma bênção, estou na igreja, eu participo do louvor, olha, eu vou todos os cultos, das reuniões da SAF. E aí a irmãzinha, que bom, né? Sua vida continua a mesma. E você, amiga, como é que está? Ela, eu estou muito feliz. A minha vida está maravilhosa. Eu saio todo final de semana. Eu vou para as festas, eu bebo, eu uso drogas, eu me sinto eufórica, eu faço tudo o que eu tenho vontade. E ainda eu tenho todos os homens aos meus pés, por onde eu passo e arrumo quantos namorados eu quero. E aquela irmãzinha faz, imagina, Deus não gosta dessas coisas, isso é pecado. Deus não se agrada desse comportamento. E refletimos em mais um exemplo, irmãos. Temos 2 irmãos, um crente e um outro, que na adolescência prestaram serviço no início da vida adulta, prestaram um concurso para um órgão público. Os 2 entraram iguais, passaram no concurso, e aí começam a trabalhar no governo. E passados alguns anos, aquele irmãozinho crente, fiel, tem recebido várias bênçãos de Deus, nada lhe falta. Ele tem casa, tem carro para andar, tem um carrinho para andar, paga a escola dos filhos, o salário ele paga as suas contas, vive na graça de Deus. E aquele outro irmãozinho lá, o amigo dele, não crente, de repente ele olha para o cara e ele é próspero, rico, tem um carro importado, tem uma mansão.
gasta roupas caríssimas, melhores restaurantes. E aquele irmãozinho olha e fala: mas como? Como esse homem é tão próspero? Entramos juntos, ganhamos o mesmo salário, mas como ele tem tanto dinheiro? Então, irmãos, aí começamos a perceber as estratégias de Satanás. Para onde o nosso coração vai? Então, a estratégia de Satanás, as primeiras armadilhas, o que é que Satanás faz com o nosso coração? Tira o nosso foco e olhamos e dizemos: o que está acontecendo? Satanás começa a promover o descontentamento nos nossos corações. Começamos a olhar a vida do outro, a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí, irmãos, pensamos, como Satanás ele vai conduzindo os nossos sentimentos para simplesmente algo que nos falta. E aí, irmãos, ele põe no nosso coração um sentimento que não somos completos. Não somos completos em Cristo. Louvado seja Deus. E aí, começamos a pensar que as coisas nos faltam, que não somos completos, não somos felizes. Parafraseando aqui Filipenses 4, eu gostaria de ilustrar como Paulo falou, parafraseando: eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. E Satanás, ele quer roubar, irmãos, ele quer tirar isso do nosso coração. Porque vamos começar a ficar descontentes e focar no que não temos. Mas voltemos agora à história, ao início, onde tudo começou, lá onde Satanás iniciou os seus ataques à humanidade. Voltemos ao texto, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Irmãos, quando refletimos nesse versículo, a princípio, ele pode parecer normal, uma pergunta como outra qualquer. Quantas e quantas pessoas não fazem perguntas nesse sentido para a gente? Mas, quando meditamos profundamente e começamos a ver o quão capciosa foi a pergunta de Satanás. Porque, se compararmos com o que o Senhor Jesus falou para Adão no capítulo 2, versículo 16 e 17, temos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que deles comer, certamente morrerás. Irmãos, quando comparamos aqui o que Deus disse a Adão e a pergunta que Satanás fez a Eva, assim podemos ver essa sutileza da malícia de Satanás nessa pergunta. Como Satanás conseguiu inverter a pergunta de Deus, astuciosamente, de maneira maliciosa, para que Eva caísse na armadilha. Porque Deus, quando falou com Adão, fez Adão focalizar naquilo que era permitido, coma livremente de todas as árvores do jardim. Mas Satanás, o que ele fez com Eva? Ele fez Eva focalizar no que era proibido. Vocês não podem comer de todas as árvores. Então, irmãos, com isso,
Deus conduz os olhos de Adão para o que é permitido, mas Satanás conduz os olhos de Eva para o que é proibido. E existem várias frases no mundo onde descrevem ou detalham esse proibido do pecado. Então, irmãos, quando os nossos olhos eles se voltam para o que não temos, para o que não podemos, o nosso coração vai ficar insatisfeito. Eu não tenho isso, eu não posso fazer isso. Então, vamos automaticamente encher o nosso coração de insatisfação. E não conseguimos manter ou levar os nossos olhos para o mais importante, que é a provisão de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Então, o foco, como diz um pastor batista, Marcelo Dias, creio, o foco na privação tira o nosso coração da provisão de Deus. Bruce Walker, em seu comentário, ele fala que Satanás enfatizou o proibido e não o permitido. Então, irmãos, quando nos deparamos com um tipo de ataque desse de Satanás, nós ficamos perdidos e não temos força, muitas vezes, para lutar contra isso. Então, diante de tal ataque, Eva ficou cega para a provisão de Deus. E Eva ficou extremamente insatisfeita e começa a desejar o que é proibido, aquilo que Deus proibiu. Então, irmãos, é assim que Satanás conseguiu implantar a primeira fase da sua estratégia maliciosa. Ele conseguiu produzir a insatisfação e o descontentamento no coração de Eva. E do mesmo jeito ele faz no meu e no seu coração. Voltemos, irmãos, aos 3 exemplos do início da ilustração. Aquela esposa crente que passa por dificuldades no casamento. Então ela começa a comparar o seu marido àqueles supostos homens perfeitos. E ela, o que é que vai sentir? Ela vai ficar insatisfeita com o marido que Deus deu a ela. Ela vai começar agora a duvidar: será que foi Deus que me deu esse marido? E aí algo que acontece comumente nas nossas vidas. Vem uma voz e sussurra no ouvido dela. Olha para elas. Elas são tão felizes. Os maridos delas são tão maravilhosos. Será mesmo que Deus te deu esse marido, esse teu marido? Por quê? Por que você não tem um marido assim como o delas? E aquela jovenzinha crente agora, que está lá aguardando fielmente em Deus, por um casamento, ela vendo todos aqueles pecados, toda aquela vida pecaminosa daquela amiga dela, do mundo, ela começa a pensar, ela começa a ocupar os seus pensamentos com os prazeres do mundo, com a vida mundana que aquela amiga dela tem. E aí, eis que uma voz sussurra no ouvido dela. Ela parece tão feliz. Olha, todas as suas amigas estão se divertindo. Elas podem fazer tudo, elas estão aproveitando a vida, aproveitando todos os prazeres que a vida pode dar. Por que você não pode? Vale a pena esperar para Deus te mostrar, te trazer esse teu namorado, esse teu marido? Vale a pena você se guardar para o casamento? E ainda assim, irmãos, aquele funcionário público que tem o seu amigo corrupto, ele começa a pensar e começa a
a se deixar levar pela ganância, pela cobiça de ser grande e reconhecido diante dos seus amigos do trabalho, pela cobiça de ter muito dinheiro, ser rico, ter bens que o dinheiro pode comprar. E aí, eis que uma voz lhe fala: veja aí teu amigo tão rico, tão famoso, começou igual com você no trabalho, entrou igual a você, e ele tem tudo, e você não tem nada. Vai lá, entra nesse esquema, tu vai ficar rico igual a ele. Se brincar, tu vai ficar até mais rico, vai ter mais coisas, vai ser mais reconhecido. Então, irmãos, ainda mais aquela voz chega e diz: olha, tu já pensou tu chegar na igreja com um carrão importado? Tu chegar na igreja e fazer uma oferta maior que todos os irmãos? Olha, eles vão te aplaudir. E assim, irmãos, todos estes ficaram com os seus olhos voltados apenas para a privação, apenas para aquilo que eles não tinham. E o descontentamento os deixou cegos para a provisão de Deus em suas vidas. Eles não conseguem perceber que eles têm tudo em Cristo Jesus, que nada lhes falta, que Deus tem sido misericordioso e bondoso na vida deles. Mas todos esses sentimentos pecaminosos agora começam a tomar conta do coração deles. E agora, irmãos, todos estavam com o coração pronto, preparado para a segunda fase da estratégia de Satanás. Vamos adentrar no texto, versículo 2. Respondeu a serpente à mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, dele não comereis. Mas do fruto da... Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, aqui, Eva começa a entrar na conversa, a argumentar com Satanás. Mas, diante do que Eva falou, e comparando com o que Deus falou para Adão no capítulo 2, versículo 16 e 17, podemos perceber que Eva talvez não tivesse tão segura do que está falando. Ela não falou exatamente as palavras de Deus, ela acrescentou palavras ao argumento que ela deu para Satanás. Porque ela disse: nem tocareis. E Deus falou para Adão não tocar? Então a gente vê que Eva começou a dar uma brecha imensa para Satanás. E Satanás astutamente entra na conversa, agora enrolando ou enganando Eva. Porque, diferentemente, Eva não teve o mesmo sentimento ou a mesma força que podemos ver em outros exemplos da Bíblia. Eva, diferentemente do que fez o próprio Jesus em Mateus capítulo 4, quando Satanás tenta argumentar com Cristo e fala: está vendo tudo isso, todos esses reinos e a sua glória e tudo que eles têm, pode ser teu, parafraseando. Basta prostrar-te e me adorar. E o que é que o Senhor Jesus falou? Retira-te, Satanás, porque a palavra diz: adorarás apenas o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Eva também, ela não teve a oportunidade de seguir os ensinamentos de Tiago, em Tiago 4, versículo 7, onde ele fala: sujeitai-vos
a Deus e o diabo fugirá de vocês. Então, irmãos, vemos que Eva tentou argumentar com Satanás e o que aconteceu? Ela caiu na armadilha de Satanás. Ela não teve forças para argumentar com aquele que é o pai da mentira. Aquele que veio apenas com um propósito: roubar, matar e destruir tudo que temos em nossa vida. Mas agora, irmãos, Eva, com esse descontentamento, se permitimos, ou se plantamos, ou deixamos esse descontentamento tomar conta do nosso coração, isso vai nos deixar míopes para os ensinamentos de Deus. E essa insatisfação no que não temos vai cegar os nossos corações e nos deixar vulnerável ao pecado. Vai nos deixar vulnerável às armadilhas e às astúcias de Satanás. Então agora Eva, com um coração vulnerável, quase já aberta ao pecado, ela escuta as palavras de Satanás nos versículos 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que é que Satanás está falando aqui para Eva, irmãos? Eu vou parafrasear aqui o que Satanás falou para Eva e que pode falar para o nosso coração. Ei, Eva, não é bem assim, não. Olha, o que Deus disse nem vai acontecer, não se preocupa, não. Na verdade mesmo, você vai saber coisas que só Deus sabe. E Deus não quer isso, Ele não quer que você saiba isso. Então agora, irmãos, fica claro as duas estratégias de Satanás nas nossas vidas. A primeira é produzir e promover o descontentamento, a insatisfação nos nossos corações. E a segunda é produzir a incredulidade na palavra de Deus. A desconfiança em Deus é o que Satanás está fazendo. Satanás está dizendo que a Eva está virando o jogo. Acusai-vos do que tu és. Deus é mentiroso. Deus é egoísta, Ele não quer que você saiba isso. É isso que Satanás está fazendo com Eva. E Ele não faz isso comigo e com você? Ele não faz isso na minha vida e na sua vida? Da mesma maneira? Então Satanás, ele questiona a veracidade do que Deus disse. E mais, em outras palavras, Satanás está dizendo que Deus é mentiroso. E que não somente isso, que também Satanás está questionando as intenções de Deus para conosco. Um Deus bom, misericordioso, que nos dá uma graça abundante, infinita. E o que é que Satanás está fazendo? Virando isso de cabeça para baixo no coração de Eva. E agora Eva está perdida. E infelizmente, irmãos, o mais triste da história, nós sabemos, é que Eva acreditou nas mentiras de Satanás e não na palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes eu e você acreditamos nas palavras de Satanás? Nas mentiras de Satanás. E quantas vezes deixamos de acreditar na palavra de Deus? Para dar ouvidos, aquela vozinha no ouvido. Ei, vai aí, faz aí. Tem nada não, Deus perdoa. Esse é um Deus bondoso e misericordioso, dono do ouro e da prata, tua vida vai ser só bênção. E aí uns olham, recebo. E é o que Satanás está te dando.
E é o que Satanás ofereceu a Jesus. Eu te dou toda a glória desses reinos, de todos esses reinos. Basta que tu, prostrados, me adore. E assim Satanás fez com Eva. Voltemos, irmãos, fechando aqueles nossos 3 exemplos lá. Porque essas pessoas trilharam o mesmo caminho de Eva. E seguramente eu e você um dia, ou ainda hoje, também trilhamos. Pensamos lá naquela mulherzinha crente, da SAF, fiel, que está lá desgostosa, desacreditada, com um coração cheio de dúvidas e mágoas com seu marido. E ela se pergunta, será que vale a pena eu continuar casada com esse homem? Não sei nem se foi Deus que me deu esse marido. Era quando eu era jovem lá, eu acabei fazendo essa besteira, casando aí com esse traste. Mas olha, estou decidida, vou deixar meu marido. Eu quero buscar um outro marido, um homem agora perfeito, assim como das minhas amigas. Aquela jovenzinha crente, aqui do louvor, da SAF, na igreja, fiel, coração cheio de dúvidas, se pergunta, será que vale a pena mesmo eu aguardar, Deus me mandar esse marido que tanto eu quero, tanto tempo que eu espero, e Deus que não manda esse marido, já fiz de tudo. Não. Sabe de uma coisa? Essa minha amiga é tão feliz. Olha, a vida dela é tão boa. Eu vou desfrutar de todos esses prazeres aí que ela está desfrutando. É isso que é vida. E aí, também, depois eu posso ter um monte de namorados igual a ela. E aquele funcionáriozinho, aquele irmãozinho crente, funcionário público, ele olha e fala, será que vale a pena eu ficar nessa vidinha? Rapaz, tem esse carrinho velho aqui, minha casa. Mas aquele meu irmão, olha aquele carro, aquela casa dele, as roupas que ele veste, os lugares que eles frequentam. As pessoas, quando ele passa, olha ali fulano, homem de negócios, fecha vários contratos. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer igual a ele. E desculpem que na interpretação passada eu esqueci de falar. Aquele irmãozinho chega para esse irmão crente, esse irmão corrupto, e fala, ei, me fala o segredo, entramos juntos, começamos a trabalhar juntos, e tu é rico desse jeito, e eu não tenho nada, e a gente ganha a mesma coisa. E aí ele fala lá para aquele irmãozinho, irmão, eu vou te falar porque eu sei que tu é crente e tu guarda segredo. Olha, eu fecho contratos aí com várias empresas e ofereço vantagens. Reduzo o preço, faço bons negócios para eles. E em recompensas eles me dão uma porcentagem do valor total, 5% do negócio. E é um dinheiro bom, irmão. E esse irmão agora, vendo isso, que aquele homem é corrupto e faz tudo isso e ganha esse dinheiro fácil, ele vai e realmente diz, eu não quero ficar nessa vidinha não. Eu vou entrar nesse esquema aí do meu amigo e eu vou ganhar muito dinheiro. E eu também vou ser elogiado aí, por todos, igual a ele. Porque eu vou ganhar muito contrato e vou ganhar muito dinheiro. Então, irmãos, é uma pena. Mas Satanás, ele apenas quer nos convencer de que a desobediência a Deus vale a pena. E que a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo não vale a pena. E Satanás, ele conseguiu o que queria. Ele fez com aquelas pessoas ali tudo o que ele queria. Elas agora têm a insubmissão e a desobediência a Deus. Foi com esses 3 e foi com Eva do mesmo jeito. E ainda assim, agora podemos ver que cada exemplo desse que eu citei, Satanás, ele produziu no coração de cada pessoa dessa um mais imundo sentimento
pecaminoso que um ser humano pode ter. Vocês conseguem enxergar, irmãos, o que cada um desses alimentou no coração? A mulher crente, com problemas com o marido, ela se deixou plantar no coração a concupiscência dos olhos, de olhar e desejar tudo aquilo que não é permitido a ela, o que é proibido a ela. Aquela irmãzinha que aguarda fiel em Deus no casamento, se desenvolveu no coração dela a concupiscência da carne, os desejos e prazeres desse mundo. Ela, agora eu desejo isso. E esse irmãozinho crente fez a alegria de Satanás, porque além da ganância de ser rico e ter tudo ilícito, ele ainda deseja no coração o que Satanás desejou durante a queda, o pior pecado do mundo, a soberba de ser maior do que todos, como Satanás quis ser o próprio Deus, maior do que Deus. E lamentavelmente, irmãos, esses irmãozinhos aqui desejaram cada imundície, cada sentimento imundo desse em seus corações. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, ganância, soberba. E ainda assim, vemos agora, voltando para o texto, desculpem, voltando para o texto, irmãos, em Gênesis 6, agora vamos ver que Satanás, ele conseguiu voltando para o texto em Gênesis 6, vamos perceber que Satanás conseguiu plantar no coração de Eva esses 3 sentimentos imundos de uma só vez. E o resultado disso foi o pecado, a queda de toda a humanidade. Leiam comigo o versículo 6. Eu gostaria de ler a passagem toda para a gente fechar. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e também deu ao seu marido. Irmãos, o coração de Eva se encheu dos 3 mais imundos sentimentos. Quando a palavra de Deus fala, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, olhou o fruto, que beleza! Agradável aos olhos, deve ser uma delícia. E árvore desejável para dar conhecimento, para dar entendimento.
Agora eu vou saber as coisas que só Deus sabe. Irmãos, tomou e comeu, e ainda deu para o seu marido. E aqui entra o pecado na humanidade. Aqui, irmãos, na nossa vida é do mesmo jeito. Não muda absolutamente nada, porque as estratégias, as armadilhas de Satanás continuam as mesmas. Só mudam os tempos, as frases, os personagens e o contexto. Mas as ciladas, as armadilhas, são as mesmas. E no princípio, Satanás conseguiu plantar todos esses sentimentos pecaminosos no coração de Eva. E agora? Qual é o sentimento que ele planta no meu e no seu coração? É diferente disso? Não é, irmãos. E para encerrarmos, eu gostaria de fazer 4 aplicações diretas para as nossas vidas. Irmãos, oremos a Deus, peçamos a misericórdia de Deus, para que sempre estejamos atentos às armadilhas e às ciladas de Satanás. Para que nas nossas vidas nós tenhamos sempre a misericórdia de Deus para nos afastar das armadilhas e das ciladas de Satanás. Não nos deixemos envolver, peçamos a Deus que nos abra os olhos para que possamos ver as astúcias e as ciladas de Satanás. Que não deixemos, irmãos, o nosso coração ansiar pelo que não temos. Que não permitamos que o nosso coração ele deseje o que é proibido, o que é mal, o que é impuro e sujo diante de Deus. Que não façamos do nosso coração um poço de imundície, com os piores desejos e sentimentos desse mundo. Não deixe, irmão, que a privação, ela roube o contentamento da sua vida. Esse seu sentimento de que eu não sou completo, eu não tenho tudo que eu desejo. Eu não me sinto completa. Eu não me sinto um homem completo, eu não me sinto uma mulher completa. Já somos completos em Cristo Jesus. Ele é o nosso único Deus e suficiente Salvador. Louvado seja Deus por isso. Que não deixemos que essa insatisfação, ela deixe os nossos olhos cegos para a provisão de Deus. Maravilhas, como diz o salmista, maravilhas fez Deus em nossas vidas. E continua fazendo até hoje. Amém. Louvado seja Deus. O nosso respirar, as bênçãos incontáveis, os livramentos que Deus nos dá, isso não basta. Temos que desejar mais e mais. Irmãos, não permita que o seu coração duvide do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado gracioso e perdoador que Deus tem por nós, de ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para que viesse e nos libertasse do jugo do pecado. Que hoje possamos dizer, eu sou salvo em Cristo, porque nada me falta, porque eu sei que eu tenho um Deus bondoso e misericordioso, e um dia eu estarei com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa, irmãos, plantar essa palavra no nosso coração. Amém.